A paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Hebreus, capítulo 4. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem escreveu essa carta está sendo bem claro. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus e colocar no coração, para que não haja divisão do espírito e da alma. Porque o homem, quando morre, já expliquei, o corpo vai para a terra, vai virar pó. O espírito volta para Deus. E a alma, se ela seguir as coisas erradas do corpo, ela vai para o lago de fogo e enxofre. Mas, se ela seguir o lado bom do espírito, ela terá descanso eterno com Deus. Então, a alma e o espírito estarão no mesmo lugar. Essa é a diferença. Por isso que ele fala que é uma espada de dois gumes, que ela corta a ponto de dividir alma e espírito. Esse é o ponto. E ele está falando o seguinte: muitos ouviram e não creram. Outros que ouviram e creram estão tendo o descanso, terão o descanso. Por isso que tem que ouvir a palavra de Deus e colocar no coração. Ah, mas tem certas coisas que eu duvido. Tá bom? Vou tirar sua razão. Mas o que acontece? Vá atrás. Mas eu vou para a igreja, eu vou ouvir Deus falar, eu vou ouvir qual é a mensagem que o pastor está falando, eu vou ouvir a que se refere e eu quero entender melhor as coisas de Deus. Você se preocupando em entender as coisas de Deus, Deus te abre o entendimento. E quanto mais entendimento de Deus você tiver, mais chance de estar no descanso eterno com Ele você terá. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cheguemos, pois, ao trono da graça. Foi o que eu falei agora há pouco. Vamos nos aproximar de Deus, vamos à igreja, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos nos esforçar em entender a Bíblia. Certas coisas eu não entendo, certas coisas, então você pede explicação
para uma pessoa que tem entendimento. Já falei, a palavra de Deus é uma história, são relatos, são louvores, são adorações, são orações. E o que acontece? Tem certas coisas que Deus não vai dizer. E tem certas coisas que ele já disse para ficar bem clara para nós. Portanto, o que não foi revelado não cabe ao homem saber. Mas a palavra de Deus, além de toda essa história dos louvores, das adorações, das orações, tem o que? A revelação. E a revelação de Deus na palavra dele é infinita. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O escritor aos Hebreus, ele fala assim: está em outro lugar. Que lugar é esse? É a Bíblia. Ele fala de Gênesis, Deuteronômio, o livro de Salmos, o livro de Reis. E quando nós estamos numa pregação, também nós citamos livros, versículos de coisas passadas ou até mesmo de coisas futuras, como, por exemplo, João, Apocalipse, dependendo do que você está falando, dependendo do assunto. Então, um assunto leva a uma outra referência, ou lá na frente ou lá atrás. E ele está falando o quê? Do sumo sacerdócio de Jesus, da ordem de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Vamos ver aqui em Gênesis. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Tá. Melquisedeque apareceu. Ele abençoou Abraão e foi embora. Por isso que em Hebreus, ele fala da ordem de Melquisedeque. Já vem lá em Salmos. Ele só confirma o quê? O que foi dito em Salmos. Mas por que a ordem de Melquisedeque? Assim como Jesus não tem início e não tem fim, não tem uma origem de uma certa forma, Melquisedeque também não. De onde veio Melquisedeque? Quem eram os pais de Melquisedeque? Ele tinha família? Ele tinha esposa? Ele tinha filhos? Não. E para onde Melquisedeque foi? É uma incógnita. Para algum lugar ele foi. Mas que lugar específico? Não é dito. Nós sabemos que Jesus veio do reino celestial e voltou para lá. Por isso que ele fala, não tem início e não tem fim.
E só sabe que Melquisedeque apareceu, abençoou Abraão e foi embora. Por isso que ele fala, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E quando ele fala das fraquezas, é porque Jesus teve suas fraquezas. Ele viu a singelidade, a simplicidade do ser humano. Quando ele disse, tirem a pedra, que ele olhou as pessoas removendo a pedra onde Lázaro estava lá sepultado, ele chorou, porque ele viu a fragilidade do ser humano. Então ele vê as nossas fraquezas, ele conhece, ele sentiu cada fraqueza nossa. Por isso que Jesus pode interceder por nós diante do Pai.